E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Mitocôndria. E hoje nós vamos com as dicas do dia. A dica de hoje então vai ser normas da ABNT, mas não precisa arrancar os cabelos não, porque não é aquela dificuldade da faculdade. O que eu vou fazer é uma dica para o ensino fundamental para vocês poderem fazer um trabalho de forma mais limpa e mais bacana, que seus professores vão adorar. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É ela que define a base normativa para o desenvolvimento tecnológico do país, ou seja, ela cria regra para tudo e essas regras devem ser respeitadas para que tenha uma padronização, para que tudo saia da mesma forma. Assim também vai ter regra para fazer trabalho acadêmico. Lembra que nós temos trabalhos aí todo dia saindo. Imagina se um chinês faz um jeito diferente de um brasileiro, que faz diferente de um jeito da galera dos Estados Unidos, que faz diferente do pessoal da Austrália, virou uma bagunça. Então tem umas regrinhas para a gente seguir. Presta atenção aí que nós vamos começar então. Os elementos que são desejados na hora de fazer um trabalho são capa, sumário ou índice, é a mesma coisa, desenvolvimento, que vai compreender introdução, desenvolvimento e conclusão. Referências, anexos. Os anexos são totalmente opcionais, galera, você pode ou não colocar. Para padronizar tudo, nós temos dois tipos de fontes requeridas, para deixar tudo certinho, que são Arial e Times New Roman. Como que eu acho isso daí? Quando você vai no seu editor de texto, tem alguns campos onde você vai precisar clicar para poder selecionar o tipo de letra. O primeiro deles é aqui, na página inicial ali do Word, e você vai clicar e vai sair um tanto de letra, um tanto de tipo de fonte. Se você quiser brincar com isso, escreve um texto, abre aí junto com o meu vídeo e vai testando enquanto eu falo. Do lado dele nós temos o tamanho da letra, embaixo nós temos campos de modificação da letra, que vai colocar em negrito, itálico, que é aquele deitadinho, e sublinhado. A capa, ela não pode ter gravura nem desenho, galera. O importante é o que está dentro do trabalho. Então, para simplificar, o pessoal da ABNT colocou que não deve se colocar gravuras, nem desenhos, nem ficar enfeitando demais a sua capa. Ela tem que ser simples. Um exemplo está aí para vocês. Nós precisamos do nome da instituição centralizado e no topo da página. A primeira coisa que aparece é o nome da sua escola. Embaixo, quase centralizado, nós temos o título, quase centralizado no papel mesmo. Logo abaixo, as informações do aluno e do grupo, também como o nome da disciplina e o nome do professor. E, por último, o local, que é a cidade onde você está, e a data em que você fez o trabalho ou entregou o trabalho. Mas não é simplesmente isso, nós temos os tamanhos de letra necessários para cada tipo de item. O nome da instituição é 16, o título 18 a 24, as informações do aluno 14 e embaixo também o local, a cidade e a data, 14. O sumário vai ser onde você vai colocar e organizar os itens do seu trabalho. Nem sempre você vai precisar fazer um sumário. Se o trabalho for pequeno, às vezes uma página ou duas, não tem necessidade. Mas se for um trabalho maior, 10, 15, 20 páginas, é interessante que se coloque o sumário para facilitar a vida do leitor. Lembra sempre que a ideia da ABNT é facilitar a vida de quem está lendo. O sumário tem os seguintes itens, que é o título, falando que ali é o índice, que é onde ele vai encontrar as informações que ele precisa, os itens enumerados, 1, 2, 3, 4, 5, como vocês estão vendo aí. Se esses itens tiverem subitens, você coloca uma subdivisão também, como aí, por exemplo, em entrevistas, que você vai ter transições e análises. Faz parte do mesmo grupo. E no final nós temos a numeração de páginas, onde você vai encontrar o início de cada item. O tamanho da letra para o sumário é 14 para o título e 12 para o resto. Vai ser dessa forma para o resto do seu trabalho. O desenvolvimento vai ser composto por introdução, onde deve constar os objetivos do tema proposto e os elementos necessários para situar o trabalho. É como se fosse uma sinopse do que você vai ver ali dentro. Já viu o vídeo ou então um DVD ou um jogo de videogame que lá atrás da capa dele você tem um mini texto falando sobre o que é aquele jogo, só que sem dar spoiler? É a sua introdução. Lembra que você vai falar sobre o seu trabalho, mas sem detalhar o que tem dentro dele. O desenvolvimento vai compreender tudo que você pesquisou, que é importante abordar para o trabalho. Então, é o corpo dele, é o conteúdo que você vai explicar para os outros. E no final nós vamos ter a conclusão, que é a apresentação dos resultados da sua pesquisa ou a que conclusão você chegou sobre o tema proposto pelo professor. A introdução e a conclusão também são partes que pode ser que você não tenha que fazer no seu trabalho. Depende muito do que seu professor entrar em acordo com você e sua turma. Vou dar um exemplo então de como formatar esse desenvolvimento. Olhem como exemplo esse texto escrito por um grande pensador. Ele vai precisar de um título com tamanho 14, o tamanho do resto das letras é 12, e aí você vai precisar de formatar mais algumas coisinhas também. Toda vez que iniciar um parágrafo, você dá um espaçamento, deixa ali para mostrar que iniciou um parágrafo, e o alinhamento tem que ser justificado.
Alinhamento é aonde vai esbarrar a sua frase, no início e no final dela. Onde que eu vou achar isso? Lá de novo na sua barra, você tem esses ícones aqui que vai mostrar o tipo de alinhamento que você tem. Esse que começou mostrando é alinhado à esquerda. Aqui você tem o alinhado à direita, o centralizado e aquele que nós vamos utilizar, que é o justificado. Se você tiver alguma dúvida de como funciona, mais uma vez escreve o texto e testa, vai clicando nessas caixinhas para você ver o que acontece. Depois disso tudo feito, nós temos as referências, que tratam-se do conjunto de elementos que identificam as obras consultadas ou citadas no seu texto. Esse elemento é obrigatório, porque aqueles trabalhos que não possuem referência bibliográfica não são considerados de cunho científico. Tem o fato também de que não podemos falar algo que foi outra pessoa que disse sem falar o nome dela, sem mostrar que foi ideia dela. É a mesma coisa que você ter uma ideia genial e um colega seu sai correndo na frente e falar que foi ele que teve a ideia e não você. É chato, né? Então você tem que falar de onde veio o seu texto. É importantíssimo lembrar aqui que o seu trabalho sempre tem que ser original, galera. Nada de ficar copiando e colando o seu trabalho. Entrar e fazer o Ctrl+C, Ctrl+V na internet. Porque isso é o que a gente chama de plágio. Isso é crime, pô. Você roubar a ideia do outro. Tem duas formas de fazer essa referência, que é no final, como nós vamos ver daqui a pouco, e no meio do texto, que é o que a gente chama de citação. A citação pode ser feita colocando aspas na frase que não é sua, que demonstra que não é um texto seu, ou você pode colocar também o nome da pessoa depois da frase. Coloque ele entre parênteses, lembrando sempre que coloca-se primeiro o sobrenome e depois o nome. Aí estão exemplos para vocês de como montar uma referência. Quem quiser copiar isso ou estiver fazendo trabalho agora nesse exato momento e pegou esse vídeo para dar uma ajuda, dá um pause aí e monta de acordo com o que está escrito em vermelho. É só seguir essas regrinhas aí. E por último nós temos os anexos. Os anexos servem para você colocar tudo aquilo que você não pôde colocar no seu corpo de texto. Como assim tudo aquilo, professor? É como se você pegasse um texto de alguém que você achou muito legal, mas muito legal mesmo, bem pertinente ao assunto e você quer que todo mundo leia. Mas se você colocar lá no meio, ou encaixa como plágio ou vai ficar chato pra caramba, né? Então, o que você faz? Você coloca lá no fundo e deixa opcional. Quem quiser ler, leia. Quem não quiser, não lê. Aí vai de acordo com a curiosidade de quem está observando o seu trabalho. E para finalizar, uma dica para vocês. É muito fácil a gente perder, quando está no computador, um trabalho ali no meio de outros vários arquivos. Para que isso não ocorra, vai essa dica aí minha para que você possa achar ele de forma mais fácil e organizar de modo que você ache do seu primeiro até o último trabalho em ordem. O que você pode fazer? Na hora de nomear, você coloca o ano, a etapa que você está seguindo, se é a primeira, a segunda, a terceira, a turma a qual você pertence e o nome do seu trabalho. É legal porque, quando está no seu computador, você acha ele bem na ordem, ele coloca bem organizadinho um depois do outro. E para quem vai receber esse trabalho, seja o moço lá que vai fazer a impressão para você, ou seja o seu professor que recebeu por e-mail, para ele poder organizar no computador dele fica muito melhor. Então é isso, galera. Terminamos por hoje. Se gostou, dá um like. Se achou legal, compartilha, passa para frente essa ideia para que mais pessoas saibam fazer um trabalho bacana. Inscreve aí no canal para receber mais dicas e mais conteúdo relacionado às ciências. Um abraço e até mais!